falar de saúde do bebê. Olha só, a síndrome alcoólica fetal é uma doença grave e não tem cura. Acontece quando a mãe, durante a gestação, ingere álcool, o que pode levar, por exemplo, retardo mental na criança. Pensando em alertar para a importância da prevenção desse problema, a Sociedade de Pediatria de São Paulo começou a campanha #Gravidez Sem Álcool. E para falar um pouco mais sobre a campanha e sobre a síndrome alcoólica fetal, eu recebo aqui a Conceição Aparecida Segre, que é coordenadora do grupo de trabalho da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutora Conceição, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Pois não. Vamos falar então primeiro como é que acontece essa síndrome? O que acarreta para o bebê? Então, a gestante que ingere álcool e não se sabe nenhuma quantidade segura, portanto, qualquer quantidade pode afetar o feto. E afeta o feto provocando malformações e principalmente atingindo o sistema nervoso central. Que leva, por exemplo, a isso que a gente tinha falado, a um retardo mental, mas em que nível e como isso pode ser detectado quando a criança nasce? Quando a criança nasce, a síndrome alcoólica fetal completa, ela aparece já na carinha do bebê. Existem traços bastante específicos e um pediatra, um neonatologista bem informado, naturalmente, pode fazer o diagnóstico já ao nascimento, até mesmo sem conhecer a história pregressa de alcoolismo materno. E existe uma diferença? Então, é possível detectar a diferença, por exemplo, de um retardo mental que vem de forma hereditária, por exemplo, genética, do que essa que é por causa do álcool? Na verdade, aí apenas com a história materna de alcoolismo. E, como eu já disse, qualquer quantidade de álcool pode levar a essa síndrome. É esse o alerta que é importante, né? Algumas pessoas falam que um pouquinho, uma tacinha, então nada disso. Zero de álcool. Zero álcool em qualquer período? Em qualquer período. Desde o inicinho até o final, existe o mesmo risco ou tem algum período em que o risco é ainda maior? Não existe esse risco menor, é sempre o risco. E o risco é total. E como curar isso é só a abstenção total do álcool? Prevenir. Cura não tem, só prevenção. A gestante ou mesmo a mulher que queira engravidar não deve ingerir álcool. Mesmo antes, então, se a mulher está com as condições de planejar essa gravidez, o ideal é abster quando? Completamente antes de tentar a gravidez, né? Então, ela deve zerar, não ingerir nada de álcool. Por isso também é importante esse trabalho de se planejar, né? Porque muitas mulheres acabam não planejando e continuam bebendo socialmente, normalmente, nos primeiros meses até que se descubra. Esses primeiros meses são cruciais, então. São, sem dúvida. Os primeiros 5 meses são cruciais. E muitas vezes a mulher não sabe nem que está grávida. Então, se ela pretende engravidar, pare de beber. E que tipo de ação, então, para a gente finalizar, a Sociedade de Pediatria de São Paulo está fazendo para conscientizar essas mulheres e também para conscientizar as famílias em geral, né? Exato. Que tem que dar esse tipo de apoio para a mulher. Então, a Sociedade de Pediatria de São Paulo e agora também com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós então estamos envolvidos nessa campanha de prevenção, de contar para a população sobre esses efeitos maléficos do álcool. Divulgar isso ao máximo, divulgando isso como é o caso aqui em que eu estou falando, e também em congressos, jornadas médicas, enfim, qualquer tipo de divulgação é importante. Então, para finalizar, doutora Conceição, vou pedir que você faça o alerta para essas mulheres sobre a importância de aderir à campanha e de prestar realmente atenção na forma de se planejar para uma gravidez saudável desde o início. Pode usar a sua câmera e fazer esse alerta para as mulheres que assistem a gente. Claro, então eu diria para todas as gestantes e todas as mulheres que queiram engravidar, não tomem nenhuma tipo de bebida alcoólica, porque qualquer quantidade pode ser lesiva para o feto, com consequências para toda a vida da criança, do adolescente e do adulto. Qualquer tipo de álcool, qualquer quantidade, em qualquer momento da gravidez. Qualquer tipo, qualquer momento. Conversei aqui com a doutora Conceição Segre, que é coordenadora do grupo de trabalho da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Muito obrigada, doutora Conceição, por ter vindo aqui fazer esse importante alerta. Isso é importante mesmo. A gente espera que tenha
tenha divulgação suficiente. Bacana, uma boa tarde para a senhora. Igualmente.